Amém. Você vai abrir comigo aí, sua Bíblia, no livro de João, capítulo 17. Hoje nós vamos falar, no Tadel de hoje, sobre 12 atitudes importantes para o líder, que pode ser o líder de célula e pode ser o líder em qualquer área. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que nós vamos falar de coisas práticas da liderança, mas que são baseadas num referencial teórico muito bom, que é a liderança de Jesus, o exemplo dele. E não tem ninguém que seja melhor para ser modelo para nós do que ele, né? Nós temos que aprender com ele o tempo todo. E quando a gente fala de atitudes, 12 atitudes importantes, o número aqui não é tão importante, não é o foco não está na quantidade de atitudes. Mas a gente sabe que toda atitude é fruto de duas coisas. É fruto, primeiramente, da decisão. Ninguém tem atitudes involuntárias, né? Eu estou tendo uma atitude aqui assim, mas nem estava querendo ter essa atitude, não. Atitude é uma decisão. A pessoa decide viver desse jeito, ela decide conduzir a vida dela desse jeito. Então, a atitude sempre aponta para a decisão. E a outra coisa que me chama a atenção na atitude é que ela sempre te pede uma ação. Depois que você decide viver de um jeito, você tem que fazer aquilo. Então, a atitude ela pode ser provocada. Você pode ter uma atitude certa ou uma atitude errada como fruto da sua vontade, da sua ação, né? Então, queridos, nós vamos ver que tudo que está aqui é possível porque eu posso decidir e eu posso agir para tornar isso possível na minha vida. Por isso nós vamos ver essas 12 atitudes e vamos tentar tirar proveito disso para a nossa liderança. Alguma coisa a gente já vive, alguma a gente precisa desenvolver no dia a dia, mas é assim que a gente vai crescendo, né? Conhecendo, descobrindo, comparando, para a gente ver com Jesus onde a gente realmente está na liderança. Então eu quero que você abra aí comigo no livro de João, no capítulo 17, no Evangelho de João, e deixe aberta a sua Bíblia, porque a gente vai estudar isso versículo por versículo, a partir do versículo 4, que diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Todo mundo tem essa folha aí? Ok. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Esse é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar. A primeira atitude que a gente percebe na vida de Jesus e que deve ser a atitude do líder é essa: glorificar a Deus. Mas como uma pessoa pode glorificar a Deus? Você ouve aí todo dia, nós existimos para a glória de Deus, a nossa vida é para a glória de Deus, mas como a gente glorifica a Deus? Consumando a obra que nos confiou. Depois você conserta isso aí que está engolido aí, né? Nos confiou. Estamos aqui para cumprir o nosso chamado e devemos glorificar a Deus. Começa por aí. Muitas pessoas começam bem, mas não concluem a obra que Deus colocou nas mãos delas. Haja vista, você tem aí um número enorme de pessoas que já foram crentes e não são crentes mais, desistiram. E por que elas desistiram? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Ela não consumou a obra que o Senhor confiou para ela fazer. Então a maneira de eu glorificar a Deus, sabe como é? Se hoje eu estou fazendo algo para Deus, daqui 30 anos eu continuo fazendo algo para Deus, e quando eu estiver morrendo, eu estou morrendo fazendo aquilo que eu comecei para Deus, né? Ainda que eu já tenha tido muitos frutos, eu nunca vou me aposentar do chamado de Deus. Não existe aposentadoria. Não existe aposentadoria. Eu não tenho plano nenhum de ficar de aposentado, ter um dia de aposentadoria. Nenhum. Eu vou fazer o que se eu aposentar? Vou parar de orar, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de pregar o Evangelho? Não existe aposentadoria para pastor, não. Você pode até ter o
os benefícios do INSS lá, se for o caso, mas a aposentadoria da missão não existe. A gente vai morrer fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E é interessante que não tem hora e nem lugar, né? Às vezes você está no meio da rua, você está cumprindo o chamado de Deus. Hoje mesmo eu encontrei com o Reginaldo na rua, estava indo para fazer um depósito para o missionário, e aí desci do carro, o Reginaldo estava conversando com um rapaz que está com um problema no casamento, está com a vida toda bagunçada, e ele então me chamou, a gente começou a bater um papo ali, e o rapaz contando o drama que ele está passando na família, e aí eu falei, você deixa eu fazer uma oração por você aqui agora? E ele falou, deixo. Aí eu comecei a orar por ele no meio da rua, e ele começou a chorar, e as pessoas passando para lá e para cá e tal, e ele chorando, e a gente com vontade de chorar também. Então assim, não existe como você desistir de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você pode fazer enquanto faz outras coisas, mas desistir não existe possibilidade. Então como foi que Jesus glorificou o Pai? Primeira coisa, consumando a obra que o Pai lhe confiou. Vamos pensar o seguinte, imagina que Jesus tivesse vencido o diabo na tentação, curado enfermos, expulsado demônio, pregado aquelas mensagens bonitas que ele pregou, mas quando chegou lá na cruz, ele chuta o pau da barraca e fala, quer saber, capeta? Você vai para os quintos e manda os romanos não sei para onde também, e quebra o pau com todo mundo e desce daquela cruz e sai raios dele para todo lado, ele mata aquele povo todo, e não cumprisse a obra de Deus. Ele teria terminado a obra, ele teria glorificado a Deus? Não teria. Por mais que ele tivesse feito um trabalho bonito no início, ele não completou a obra. Então, queridos, todo líder tem que saber que o seu desafio é completar a obra, é começar bem e terminar bem. É um desafio, todo dia é um desafio, para você não sair do foco, para você não perder as estribeiras. Todo dia é um desafio. Por isso que a gente tem que ficar no altar. Eu acho que quando você encontrar uma pessoa no altar, na presença de Deus, chorando, orando, jejuando, buscando a Deus, aí você vai falar o seguinte, olha, esse fulano tal aí é mais crente do que eu. Não é. Ele é mais consciente, talvez, do que você, das dificuldades que ele tem. E por isso ele precisa tanto de Deus, que ele fica lá todo dia, Senhor me perdoa, Senhor me ajuda, Senhor não me deixe cair em tentação, Senhor me ajuda a viver mais um dia, Senhor, todo dia assim, todo dia. Então aí ele consegue completar a obra. Se ele chegar a um ponto que falar assim, eu acho que agora eu não preciso mais orar, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais aprender, então esse cara provavelmente em algum momento ele vai paralisar a obra, em algum momento. A gente aprende todo dia. Eu tenho elegido para mim a terça-feira como o dia para eu ficar orando, para eu ficar estudando, para eu ficar aprendendo. Às vezes eu passo o dia inteiro lá dentro do escritório, lá lendo uma coisa, aí no meio do caminho eu atendo um telefone. Eu nem posso contar esse segredo não, senão, né? Aí o telefone não vai parar mais na terça-feira. Mas é um dia assim que eu procuro ficar o máximo possível trancado. Às vezes quando termina a tarde, como diz o outro, minha cacunda está até doendo, né, de tanto ficar ali. Mas se a gente não parar para ler, para aprender, para estudar, para resolver algumas coisas, a gente realmente fica limitado. E aí a gente talvez tenha dificuldade de completar a obra. Outra coisa, versículo 6. Olha o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Outra coisa, manifestar o poder do nome de Jesus. Devemos manifestar o nome de Jesus e não as nossas próprias habilidades. Quando manifestamos o nome dele, vamos passar vida. Toda a nossa força está no nome de Jesus. Devemos tomar cuidado para não estarmos procurando glória para o nosso nome. Nosso ego gosta disso. Ninguém vai querer ser nosso discípulo se não manifestarmos o poder do nome de Jesus. É outro desafio, né? É outro desafio você
levar tudo para Jesus, você não trazer para você. As pessoas não estão aqui na igreja porque eu sou o pastor ou porque você é o líder. Elas estão aqui porque pela misericórdia de Deus, Ele tem usado pessoas imperfeitas, como eu e você, para alcançá-las. Mas se eu algum dia falasse, não, está todo mundo aqui porque eu sou bom mesmo, eu sou o cara, e tal, e começar a falar, gente, olha, vocês têm que aprender comigo, viu? Eu estou num nível assim, diferenciado. Vai todo mundo embora, porque todo mundo sabe que isso não é verdade. Todo mundo sabe que a gente é fruto da misericórdia de Deus, que a gente realmente depende da misericórdia de Deus. Então, se um casamento é restaurado, glória a Deus por isso, porque quem sou eu para restaurar? Eu não consigo manter nem o meu casamento, quanto mais restaurar o de outro. Mas com o nome de Jesus, o meu casamento é mantido, o seu é abençoado, né? Às vezes você ora por uma pessoa e a pessoa recebe uma cura na hora, e aí a pessoa fala, glória a Deus, o pastor hoje está ungido, né? Ou então o líder hoje está ungido. Mas coitado, esse líder às vezes nem está no melhor dia dele, mas Deus operou ali pela misericórdia dele. E aí, sabe de uma coisa? Uma vez eu estava numa fase assim de expulsar muito demônio. Todo lugar que eu chegava tinha um capeta na minha frente. Tinha casa pegando fogo. Eu lembro que quando a casa pegava fogo, a gente ia lá e orava. Aí pegava fogo na sala, a gente orava na sala, pegava fogo no quarto, repreendia no quarto, pegava fogo lá não sei aonde, lá no bairro de Fátima, saiu até no jornal na época. Era demônio para todo lado. Na igreja manifestava demônio para todo lado, tudo que... Eu falei, Deus, eu estou querendo a manifestação do Espírito Santo, de demônio não. Manda esses capetas tudo para o inferno. Mas aí, teve um dia que eu estava expulsando... Quer dizer, manifestou um demônio aqui, tinha um pastor de fora pregando, e o pastor foi lá para expulsar esse demônio, porque eu estava ocupado na hora, e o demônio não quis sair. Aí quando eu cheguei, a Luciana até falou assim, ó, expulsa esse demônio aí, tira esse daí daqui. Aí eu fui expulsar o demônio, aí o demônio olhou para mim e disse, você não, não, ele não, não sei o que então. Aí fez aquela cara assim de medo de mim, né? E aí eu fiquei vaidoso na hora. Eu falei, ele não saiu com o pastor fulano e tal, e comigo ele está com medo. E aí Deus falou comigo assim, olha, toma cuidado, porque essa é a estratégia dele. Ele está tentando fazer você acreditar que você é alguma coisa. Ele está tentando fazer você pensar, mexendo com o seu ego, para você pensar que você é o cara, que você chega e ele morre de medo de você. E aí, queridos, eu percebi que até nessa hora a gente pode ser enganado pela vaidade do nosso coração. E o desafio é manifestar o nome de Jesus. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, no nome de Jesus eu te mando, sai dele. Aí ele saiu. E aí saí dali com aquela lição de que não é o meu nome, não sou eu não sou nada, absolutamente nada. Na verdade, Deus sabe que eu não sou nada e o diabo também sabe que eu não sou nada. Mas o diabo algumas vezes ele tenta me fazer pensar que eu sou alguma coisa, para que o meu coração fique vaidoso, para que o meu coração fique cheio de vaidade, e aí eu peque contra Deus e Deus então se afasta de mim. O desafio é fazer como Jesus, manifestei o teu nome. Olha só o versículo que nós lemos 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Sabe, o que vai fazer uma pessoa guardar a palavra, o que vai fazer uma pessoa valorizar o evangelho, o que vai fazer uma pessoa ficar de pé, é se o nome de Jesus está sendo valorizado. Se o meu estiver sendo valorizado, não acredito que alguém vai... Pode ser até que algumas seitas por aí, as pessoas sigam os homens, mas isso não tem valor nenhum. No PT, por exemplo, as pessoas seguem o líder do PT, né? É um partido político que explodiu em crescimento no Brasil, mas tudo que você quer que seja para a glória de Deus tem que ser diferente, tem que ser da maneira como a Bíblia mostra. Então, manifestar o nome de Jesus é um desafio. Outra coisa, terceiro lugar, temos que tomar cuidado para não sermos possessivos. Olha só o versículo 6 ainda.
manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Olha bem, princípio da mordomia. Quem sabe o que é mordomia? Tem gente que acha que mordomia é ficar de papo pro ar, né? Com as perninhas levantadas, na piscina. Isso é mordomia. Vou falar para você. As ovelhas do Senhor, as ovelhas são do Senhor. Deus nos confiou essas ovelhas para cuidarmos bem delas. Devemos levá-las a guardar a palavra de Jesus. Devemos sempre confrontar com muito amor todas as pessoas. O segredo é sempre querer recuperar cada pessoa. Todo pastor tem seus espinhos na carne, os corés, as ovelhas difíceis. Devemos tratá-las com amor. Olha só, preste atenção numa coisa. Mordomia vem da palavra mordomo, né? E o mordomo é aquele que tem a chave da despensa. É aquele que é responsável por controlar todos os mantimentos da casa, todos os recursos da casa e administrá-los de acordo com a necessidade. Isso é mordomia. Mordomia espiritual, mordomia cristã é o seguinte: o que Deus nos confiou? Deus, tudo que nós temos, que está em nosso poder, pertence a Deus. O nosso tempo é de Deus, a nossa saúde é de Deus, os nossos bens é de Deus, são de Deus, nossos filhos são de Deus, casamento, tudo é de Deus. E também é de Deus as ovelhas não são nossas. Por exemplo, se eu começar a brigar com um líder, por causa de um discípulo, eu posso brigar por amor, né? Ó, o Igor foi eu que ganhei, eu quero cuidar, não abro mão do Igor e tal. E de repente eu estou lutando pela vida dele, e o outro não, ele tem que ficar na minha célula e não sei o que, não sei o que. Se for uma briga assim, entre aspas, pelo cuidado da pessoa, ainda vai. Mas as ovelhas que eu cuido e que você cuida, elas são, em primeiro lugar, de Deus, de Jesus. Jesus morreu, comprou, pagou, e Ele nos deu a responsabilidade de cuidarmos delas, assim como nós somos cuidados por outros. É um desafio. Então eu não posso, olha só, é um negócio muito complicado, mas eu não posso, por exemplo, abrir mão de uma ovelha que não é minha. Imagina que alguém coloca você para cuidar de uma empresa. Você tem uma loja que vende carro, por exemplo. Aí coloca um vendedor lá e fala: ó, você cuida aí que eu vou dar uma saidinha ali. Aí chega alguém: vou levar esse carro aqui. Falo, por mim, é meu mesmo? Leva. E quando o patrão chegar, como é que você vai fazer? Né? O cara chegou aqui e falou que ia levar, eu deixei. Né? Ladrão, qualquer um. Então a ovelha não é minha, ela é de Deus. Por isso que eu tenho que orar por ela. Eu tenho que orar por ela. Eu acho que até por isso que a gente não pode ter muitos discípulos. Porque quando eu estou orando lá, ontem mesmo de madrugada eu estava lá orando pelos discípulos, e aí esqueci de um: Senhor, está faltando, quem é? Aí eu tive que parar minha oração para ficar lembrando o nome. Aí lembrei e continuei orando. Compromisso: se eu estiver discipulando 100 pessoas, como é que eu vou lembrar de 100 nomes numa oração? Eu não vou ter nem tempo para orar por 100 nomes. A gente ora no atacado: Senhor, abençoa a todos, abençoa a todos. Mas é um compromisso. Por que eu tenho que orar por essa pessoa? Porque ela pertence a Jesus. Se o diabo roubar essa ovelha da minha mão, eu acho que eu vou ter que dar conta diante de Jesus dessa ovelha. Principalmente se eu tiver largado ela de qualquer jeito, que o diabo carregue, né? Eu vou ter que dar conta dela. Então Jesus, ele mostra o seguinte: olha, a ovelha não é minha, né? Ele fala: eu confiei, eu manifestei o teu nome, aos que me deste, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Não tem nada mais gratificante para um líder do que dizer o seguinte: olha, Pai, todas as ovelhas que o Senhor me deu, eu manifestei o teu nome, eles são teus, é claro, te pertencem, mas eles estão guardando a tua palavra, eles estão mantendo o compromisso, eles estão consolidados. Já imaginou a gente poder falar isso? Poder falar isso dos nossos filhos, poder falar isso dos nossos discípulos, poder falar isso de cada membro, cada ovelha da nossa célula: olha, Pai, eles estão guardando a tua palavra.
Eles deixaram o cigarro por causa da tua palavra. Eles deixaram o adultério por causa da tua palavra. Eles melhoraram o caráter por causa da tua palavra. Eles estão guardando a tua palavra. Isso é uma coisa poderosa que o líder pode falar com Deus a respeito das ovelhas. Outra coisa, precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Devemos demonstrar que toda virtude vem de Deus. Todos os nossos discípulos devem ter essa mentalidade, que é buscando a Deus que crescemos. Jesus ensina-nos a orar. Olha o versículo 7 e 8. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Está aí em João 17, versículos 7 e 8. É interessante a gente ensinar na prática que Deus, o Deus a quem servimos, Ele responde orações, Ele supre, Ele abre portas, Ele faz milagres. Não é assim? Não é interessante? O líder vê que você, o discípulo vê que você conseguiu alguma coisa através da sua intimidade com Deus. Isso é interessante, porque Ele vai fazer o mesmo. Eu tenho visto aí alguns líderes me dando testemunho. Eu orei, Deus fez isso, ou Deus abriu tal porta. Aprendendo a buscar Deus, a crer em Deus a respeito de algumas coisas, como há um tempo atrás, quando eu era líder de uma, eu diria que de uma célula, que não tinha esse nome na época, lá em Ipatinga, e eu chegava empolgado e contava para o pastor: olha, pastor, do jeito que o senhor falou que era para fazer, eu fiz, e Deus, realmente Deus abriu a porta, Deus fez, e não sei o quê. E eu chegava lá empolgado e contava para ele, e ele falava assim: é isso aí, bichinho. Ele me chamava de bichinho, né? Porque ele era cearense, e tudo dele era bichinho. Amém, bichinho, isso aí, bichinho. É isso aí, continua assim. Então, a dependência de Deus é realmente o caminho para que a gente tenha êxito na liderança e treine o discípulo. A gente precisa ensinar o discípulo a confiar em Deus, né? E como a gente vai ensinar? Confiando em Deus. A gente precisa ensinar o discípulo a orar. Como a gente vai ensinar? Orando. A gente precisa ensinar o discípulo a expulsar demônio. Como a gente vai ensinar? Expulsando demônio. Então, assim, não tem como a gente dar uma teoria. A gente tem que ir fazendo isso na prática. E aí ele vai vendo e vai aprendendo junto com você. Mas isso aí Deus vai dando a oportunidade. Pode ficar tranquilo que a oportunidade sua vai chegar. Quando eu vim para cá, para Viçosa, eu nunca tinha expulsado um demônio. Eu era crente a vida toda. Praticamente fiquei só 2 anos fora. Era crente. Tinha participado de grandes igrejas. Mas eu nunca tinha visto uma pessoa endemoniada na minha frente. Nunca tive a oportunidade ou desprazer, né, de ver. E muito menos de ter que expulsar o demônio. Mas como eu já era pastor, eu pelo menos li sobre o assunto, para quando aparecesse um demônio, eu saber o que eu tinha que fazer. Saber o poder de Deus, saber as limitações do diabo. Eu sabia basicamente tudo que eu precisava. Por exemplo, eu sabia que se eu estivesse expulsando demônio, só de eu pensar alguma coisa a respeito de Deus, contra aquele demônio, Deus já podia agir e o demônio perceber que Deus era comigo. Eu podia pedir para Deus mandar anjos, eu podia pedir para Deus mandar fogo, eu sabia de várias coisas, só que eu nunca tinha tido a oportunidade de testar isso. Aí um dia, a gente teve uma conferência na igreja, e eu fui chamado porque uma mulher ficou endemoniada lá no banheiro, era lá na rua Silva Pontes, onde é a Sião hoje. E aí eu fui lá, eu tinha vergonha de perguntar se a pessoa estava endemoniada também, né? Porque é chato, né? Você pergunta se está endemoniado, como é que faz, né? Aí eu sabia que tinha uma maneira de você testar isso. Aí eu cheguei para ela e perguntei assim: Jesus veio em carne ou em espírito? Aí ela olhou para mim e falou assim: espírito. E a Bíblia fala que todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne é espírito do anticristo,
É o diabo. Porque o diabo não admite que Jesus tenha vindo em carne. Ele acha que Jesus vem, ele crê que Jesus vem em espírito. Porque ele sabe que a derrota dele está nisso. E aí, eu pensei, não, eu posso estar enganado. Jesus vem em carne ou espírito? Ela, espírito. Aí eu peguei e expliquei. Olha, Jesus quando ele veio à terra, ele nasceu de Maria e tal. Né? Expliquei direitinho. E aí, ele veio em carne ou espírito? Espírito. Aí eu falei, isso é o diabo mesmo, não dá para duvidar não. Aí eu pensei, agora eu vou fazer os testes. Eu estava meio com medo, assim, meio com vergonha, meio com medo. Vou fazer os testes. Eu falei, Senhor, pensei assim, Senhor, põe fogo. Pensei, tá? Põe fogo no chão, Senhor. Aí a mulher, ai, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Aí eu falei, nossa Deus, o trem funciona mesmo. Aí eu falei, agora põe fogo na parede, Senhor. Aí ela, ai, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Eu falei, meu Deus do céu, esse trem funciona mesmo. E aí depois quando eu mandei sair, saiu mesmo. Porque eu vi que realmente eu precisava acreditar que um demônio ficava dentro da pessoa. Porque eu não acreditava muito nisso não. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto como é que a pessoa ficava, como ela mudava, se mudava ou não. Então quando eu vi todas essas coisas, a voz grossa da mulher, uma velhinha forte pra caramba. Aí quando saiu o demônio, ela ficou velhinha, normal, sem força, falando baixinho. Eu falei, tá vendo? Tá todo aí os sintomas que eu preciso. Então a gente tem que aprender a ser dependente de Deus, para que essas coisas aconteçam, para que os milagres aconteçam, para que coisas de Deus comecem a acontecer, portas se abram, coisas que você pediu cheguem, né? Pediu através da oração, daí a pouco você é surpreendido com a chegada daquela resposta. Tudo isso você vai ganhando experiência, sua confiança vai aumentando, as pessoas que estão com você vão aprendendo a confiar em Deus, porque estão vendo o seu crescimento, estão aprendendo com você. Você acha que ninguém está aprendendo com você? Mas tudo de bom e de ruim que você faz, você está ensinando. Tem alguém crescendo com você, no bom ou no ruim, né? Inevitavelmente, isso me preocupa muito. Outra coisa, prioridade de oração. Olha só, quando a gente fala de prioridade de oração, a gente não quer que isso seja uma regra, você tem que orar. Você tem que orar. Mas olha só, vamos ver esse texto. Versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Me chama a atenção o foco da oração de Jesus. Jesus que morreu na cruz, ele não devia orar pelo mundo inteiro? Devia ou não devia? Mas ele falou que ele não ora pelo mundo. Você viu aqui? Não rogo pelo mundo. Está aqui ou não está? Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O foco da oração de Jesus era naqueles que são de Deus. Porque provavelmente Jesus já sabe até quem não vai querer Jesus. Quem nunca vai querer, nunca vai aceitar. Então ele fala, Senhor, aqueles que não querem, os Judas da vida, eu nem peço nada por eles, porque não tem jeito para eles. Mas os que são teus, eu não abro mão. Eu quero todos eles. Jesus fala lá em João, acho que 14, se eu não me engano, ele fala assim, ainda tenho muitas ovelhas que não estão neste aprisco, a mim me convém buscá-las. Então ele pensa o seguinte, olha, quem está lá fora, que ainda não está no reino, né? Ainda não está no reino, mas pertence a Deus, porque foi comprado com o sangue dele, esses são ovelhas. Eles nem sabem que são ovelhas, nem sabem que um dia vão estar aqui cantando, pregando, liderando, expulsando demônio. Eles nem fazem ideia disso, mas para Jesus já são ovelhas. Ele nem considera que não são. Ele nem olha para o mundano e fala assim, isso aí é um cachaceiro, isso aí é um alcoólatra, um traficante de droga, é um adúltero, é um incrédulo, um ateu. Ele não olha assim não. Ele olha para ele e fala, isso aí é meu filho. É assim que ele vê, porque pertence a ele. E sabe uma coisa, querida, a gente precisa enxergar como Deus enxerga.
Eu vou te falar isso. Tem umas pessoas na igreja, aqui na igreja, que eu falo de Jesus para elas tem 10 anos, ou mais um pouquinho. Tem uma que converteu há pouco tempo aqui na igreja, que eu não vou falar o nome dele ainda por enquanto, porque depois que ele vier do encontro eu vou contar a história dele. Esse indivíduo, eu já fui na casa dele, eu já conversei com ele no meio da rua, ele já brigou comigo, ele já me mandou não sei para onde, ele tomava todas, ninguém acreditava que esse homem um dia fosse crente, se tornasse crente. Ninguém acreditava, mas amanhã ele vai estar lá na sua casa, na célula, ele com a família toda, na sua casa. E aí, sabe de uma coisa? Esse cara, eu estou na cola dele, ó, tem 12 anos, desde que eu cheguei aqui. Ele era de Patinga, a gente se conheceu aqui, aí a gente se identificou porque ele era amigo de amigos meus lá de Patinga, e a gente começou, 12 anos, ganhei parte da família dele para Jesus, e ele nunca se converteu. Todos os domingos no boteco, sábado, nunca se converteu. Converteu agora, parou de beber, encontra comigo na rua, feliz da vida, falando, ó, que dia que vai ser o churrasco, a célula, não sei o quê. E aí hoje eu estava orando por uma pessoa, mais o Reginaldo ali, e ele parou perto da gente, conversou um pouquinho, e o rapaz que estava recebendo a oração falou, não, eu conheço ele tomava todas e tal, não foi, Reginaldo? Ele parou de beber, é crente agora, uma pessoa que nunca expressou qualquer sinal de que um dia seria crente, se tornou crente. Sabe por quê, queridos? Porque para Deus ele sempre foi só uma questão dele descobrir isso. Ele só descobriu. É igual o Reinaldo sempre foi líder de célula para Deus. Agora que ele está descobrindo isso. O Maurinho, né, o João Batista, olha aqui o tranquilinho aqui, estava morrendo lá no hospital, magrelinho, agora está gordinho, né? Flávio, e todo mundo aqui, ó. Acho que não tem nenhum aqui que nasceu no lar evangélico. Quem é que nasceu no lar evangélico? Só a Carol e o Adonai e a Ada, né? Agora o resto, olha só, todo mundo aqui não era crente. E sabe de uma coisa? Para Deus vocês sempre foram. Então, nesse versículo 9, ele mostra o foco da prioridade na oração. Jesus sabia que se ele não orasse por aqueles que Deus já tinha dado a ele, Deus jamais confiaria o mundo a ele. Prioridade de oração, novas ovelhas, velar pelas almas confiadas a nós em oração. É interessante que, olha só, Viçosa está cheio de crentes. Tem mais de uns 50% de crentes em Viçosa. Só que eles não sabem. E nós precisamos gerar isso na oração. Precisamos gerar. Depois que eu aprendi a orar, venha o teu reino, venha o teu reino. Onde eu chego, venha o teu reino, venha o teu reino. Eu tenho visto famílias inteiras sendo convertidas através da oração. Muitas noites, muitas batalhas de jejum, de oração que a gente fez ao longo desse tempo aí, para ver algumas coisas acontecendo agora, e a gente percebe que novas ovelhas é fruto apenas da oração que gera aquilo que já pertence a Deus, traz à existência aquilo que aparentemente não existe. Então, se você é líder de célula, se você é crente, líder de célula, você saiba que a melhor maneira de você trazer à luz uma pessoa que aparentemente nunca vai ser crente é através da oração. Senhor, eu creio que um dia eu vou chorar junto com fulano de tal aqui dentro dessa igreja adorando o teu nome. Eu creio que um dia aquela pessoa vai entrar por essa porta e tal. Eu lembro que uma vez tinha um cara tocando sanfona num boteco perto da minha casa, ali no bar do Raimundo, na frente da minha casa, e eu estava preparando a mensagem. Quando eu ouvi, eu parei e falei, gente, esse homem toca bem demais. E eu fui lá na janela e profetizei, ele vai tocar para Deus. Eu profetizo isso. Sabe o que aconteceu? Um dia esse cara estava endemoniado lá no Morro do Café. Estava lá no Morro do Café endemoniado, escutou o nosso culto, do quinta-feira à noite. Ele desceu de lá porque ele estava querendo se matar, desceu, caiu aqui dentro da igreja, o demônio saiu do corpo dele, ele foi batizado com o Espírito Santo, e hoje ele está ali, ó, na igreja do pastor Vanderlei. Eu só não fui atrás dele porque ele deu tão certo lá que eu deixei ele lá. Mas que nós geramos ele na oração, nós geramos. Amém? Você entendeu? Você lembra disso, Ada? Eu acho que a Flávia lembra também. Então, é o Carlinho. Está lá.
Mas foi gerado assim, ninguém nunca imaginava que aquele homem ia ser crente. Virou crente, está lá firme com Jesus. Olha só, não perdem nenhum. Esse outro conceito é poderoso. Capítulo 17, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então vamos tentar entender isso aqui. Isso não é ser possessivo. Se tivermos com a motivação correta de edificar o reino de Deus, não é errado. Jesus fez uma oração de prestação de contas. A função tríplice do pastor: está com eles, guardá-los e protegê-los. Resultado, nenhum deles se perdeu. Olha só, quando a Bíblia fala que nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, eu só posso crer o seguinte: se Deus me confiou uma alma que é dele, que ele morreu por ela, comprou com o sangue dele, só tem três possibilidades dessa pessoa sair de debaixo do meu ministério. A primeira é se ele não for um filho da salvação, se ele for um filho da perdição, para que se cumpra a Escritura. Vamos que haja a possibilidade de Deus ter escolhido essa pessoa para morrer e ir para o inferno. Vamos que haja essa possibilidade. Eu não defendo essa possibilidade. Mas se houver essa possibilidade, então essa é a primeira possibilidade de uma pessoa não continuar conosco. A segunda possibilidade é se ela realmente se identificou melhor numa outra igreja que também pertence a Jesus, onde ela vai ser amada, vai ser cuidada e tal, e aí eu não consegui atender essa pessoa naquilo que ela precisava, e ela conseguiu ficar melhor ali naquela outra igreja, então eu conferi que ela está bem, está firme com Deus, então nesse caso eu posso, para que ela não se desvie, para que ela não se enfraqueça, eu posso deixar ela lá quietinha. Ou a outra possibilidade é se ela morrer. Você entendeu? Porque senão eu vou ter que dar conta dela diante de Deus. Se uma pessoa que Jesus comprou com o sangue dela passar pela nossa mão e a gente não fizer caso nenhum dela e ela voltar para o mundo, você acha que Deus não vai cobrar de nós, não? Mas vai, com certeza. Com certeza vai cobrar de mim e depois de vocês e depois do discípulo de vocês. Com certeza vai. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso não, pastor. Não tem problema você não ter nada a ver. Eu vou te falar onde você se tornou um devedor. Sabe quando? Você se tornou um devedor no dia em que você recebeu algo que você não pode pagar, que é a sua salvação. No dia que você foi salvo pelo sangue de Jesus, Deus falou assim: olha, você não precisa pagar, só que você está me devendo uma gratidão que você vai compartilhar com os outros que eu vou alcançar. Então, pague isso com amor, pague isso com cuidado, pague isso com proteção. A ideia é mais ou menos essa, você entendeu? Ele morreu por mim, logo eu morro por outros. Por que hoje, queridos, olha só, por que hoje eu não posso desistir do meu chamado? Por que eu não posso desistir? Se eu fosse mexer, por exemplo, com um negócio aí que me der muito dinheiro e eu não tiver tempo para cuidar do ministério, por que eu não posso desistir? Por causa da minha dívida com Deus. Eu não posso desistir, Deus me chamou para isso. Eu posso ficar milionário num outro negócio e ficar muito abençoado e assim, ocupar meu tempo todinho lá, que Deus vai me cobrar. Eu posso colocar meu dinheiro todinho para missões, para abençoar missionários e tal, e falar: ó Deus, eu parei com o ministério porque eu estou muito ocupado aqui, mas o meu dinheiro está todo aí, ó, 90% está para o Senhor. Deus fala assim: olha, eu quero você, eu preciso amar o mundo através de você, eu preciso ir na casa de alguém através de você, eu preciso curar pessoas através de você, e ainda que você me dê tudo que você tem, ainda assim você tem que vir junto também. Você entende isso, queridos? Isso é sério. E você só vai entender isso se
se acontecer, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho a Lília e o Mateus de filhos, e tenho você, por exemplo, que é um discípulo meu. Toda vez que você precisa, você liga, eu faço o possível para te atender. Então nós temos uma dívida de gratidão. Aí de repente, você vê uma pessoa batendo no meu filho na rua aí você passa e fala, não é meu filho mesmo, não tem nada a ver com isso, vou embora. Se eu ficar sabendo disso, eu te bato. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Vai, como é que você vê meu filho apanhando de uma pessoa maior do que ele e não faz nada? Você não tem coração não? Você entende? É a mesma coisa, querido. Deus fala assim, cara, eu morri por você, eu dei meu sangue lá na cruz, eu te tirei das garras de Satanás, eu paguei um preço pela sua vida, e você está vendo aí pessoas iguais a você, precisando de amor, e você não vai dar amor? Quem você pensa que é? Não é uma coisa séria? Então, o princípio é que nenhum se perca. Só vai se perder se ele for filho da perdição, ou se ele estiver muito bem no outro ministério, ou se ele morrer. Porque do contrário, ele não vai se perder de jeito nenhum. Porque ele estará recebendo. Você vai estar com ele, vai guardá-lo e vai protegê-lo. Isso como você tem feito. É por isso que a gente está assim, procurando discipular alguns, mandando alguns discipularem outros, para a gente tentar organizar a pequena multidão que Deus está nos dando, para que cada um receba cuidado. Uma coisa que me chamou a atenção na visão do MDA é que quando a gente, não falando mal, né, mas quando o G12 entrou no Brasil com uma visão de conquista de almas, o lema era o seguinte: olha, se alguém não quiser, deixa sair, deixa ir embora, porque Deus vai renovar o rebanho. Deus vai renovar o rebanho. E aí muita gente saía, até desviava. Mas o MDA trabalha diferente. Ele fala assim, olha, ninguém pode sair. Ninguém vai se perder. Tem que cuidar de todos. Se a pessoa não der conta de ser líder, que ela seja apenas discípulo. Se ele não conseguir nem ser discípulo, que ele seja alvo do seu amor, mas não abra mão de ninguém. Ninguém pode se perder. Se tiver ferido, cure. Se tiver com problema, ajude, mas não perca ninguém. Isso é importante demais. Porque as almas, queridas, não são produtos ou objetos que a gente substitui por outros, não. Não é assim não. As almas têm um valor eterno, né? E a Bíblia fala que a coroa e a glória do nosso ministério são os nossos discípulos. Não são os patrimônios que a igreja constrói. Não são... Tem pastor que recebe título de cidadão honorário. Isso não vale nada. Lá no céu isso não tem valor nenhum. Imagina a gente fazer um prédio aqui de 1000 andares e chegar lá para Deus, ó Deus, fiz um prédio de 1000 andares. Eu falo, por mim, isso aqui não tem valor nenhum. Agora, vidas têm valor. Você entende? E aí, a preocupação de Jesus é essa, nenhum se perdeu. Outra coisa, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É isso? Versículo 15. Devemos aplicar fé pelos nossos liderados para Deus protegê-los do mal. Às vezes, algumas pessoas são tão problemáticas que temos uma tendência de querermos que Deus os tire do nosso meio. Essa atitude não é de Deus. O que a gente precisa? Orar para que Deus guarde essa pessoa do mal, né? Se a pessoa é depressiva e ela vai ficar um final de semana sozinha em casa, ou vai viajar, ou a família viajou, a gente é discipulador, a gente pode falar assim, ó, eu tenho um livro aqui para você ler, tem um CD aqui, ou então, por que você não vai lá para a casa do fulano de tal, ou então, vamos lá para minha casa, e não sei o quê, ou então, você não conseguiu fazer nada assim direto por essa pessoa, você vai para o joelho e fala, Senhor, guarde o fulano de tal da depressão, não deixa que o diabo ministre na mente dela, não sei o quê. Ou se a pessoa tem um outro problema de álcool, ou de droga, ou não sei de quê, a mesma coisa, né? Se manda uma mensagem, ora, faz alguma coisa, e aí Deus vai guardando essa pessoa até que ela realmente fique completamente curada de todo mal. Outra coisa, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade.
O segredo da santificação é o 8º ponto. Estribar-se na palavra para santificarmos nossas ovelhas. A palavra gera santificação. Ajude seu discípulo a crescer através da palavra. Quando a gente pensa nesse versículo, a gente descobre há um tempo atrás eu descobri uma chave muito poderosa na minha vida. Eu ficava tentando vencer alguns pecados pessoais mesmo, pecados da carne, pecados da mente, né? Quando eu estava ainda começando o ministério, e esses pecados, a gente luta contra eles todo dia, toda hora, o tempo todo. Mas quando eu não tinha entendido direito essa dinâmica da santificação, eu pensava que, por exemplo, para eu vencer um pecado de uma cobiça, de uma inveja, ou de um medo, ou qualquer coisa desse tipo, eu tinha que apenas fugir do pecado. Tinha apenas que fugir disso. E ficar me desviando e tal. Ou então fazendo uma força para dizer não para aquele pecado. E lá em Romanos a Bíblia fala o seguinte: que se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, vivereis. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi que eu não consigo mortificar os feitos da carne com a carne. Eu preciso mortificar os feitos da carne pelo Espírito. Então aí a questão é o seguinte: se eu começar a me inclinar para Deus, naturalmente eu vou fortalecer o Espírito e enfraquecer a carne. E nesse texto a Bíblia fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então uma das poderosas maneiras de você santificar a sua vida é através da palavra. Se você começar a se alimentar da palavra diariamente, entender a palavra, e começar a anotar, e começar a beber mesmo, e se alimentar e comer, sabe de uma coisa? Você vai sendo confrontado em pecados que você nem julga tão importantes, e de repente você vai eliminando da sua vida. Vou te dar um exemplo. Eu sou desnaturado por excelência, em todas as áreas que você possa imaginar. Com filho, com mulher, com pai e mãe, com qualquer pessoa. Eu só não sou desnaturado com a minha visão. Se eu creio numa coisa, eu passo o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira, e assim, eu morro por aquilo. Mas eu sou desnaturado, eu admito isso. E aí eu tenho que fazer um exercício diário para eu não descuidar das pessoas próximas de mim. Uma das pessoas que eu às vezes descuido é do meu pai e da minha mãe, porque eu não estou vendo eles todo dia, eles não me ligam nunca, porque eles sabem que eu estou muito ocupado, então eles não pegam o telefone para me ligar, eles vão para o hospital, não me ligam, eles saem de lá, não me ligam, eles viajam, não me ligam, mudam de casa, não me ligam, vende, compra, não me liga, nunca. Pra você ter uma ideia, tem 14 anos que eu sou casado, e minha mãe nunca ligou para minha esposa para perguntar se ela está cuidando bem ou mal de mim, se ela está feliz ou triste, se eu sou um bom marido ou ruim, nunca ligou. Ela não se mete na nossa vida em nada. Gisele está lá, ela sabe disso. Minha mãe liga lá em casa? Muito raramente. E aí, o que acontece? Hoje eu estava lendo a Bíblia de manhã cedo, como faço todo dia. Ultimamente eu estou caminhando todo dia de manhã, e aí eu chego, pego a Bíblia, vou ler, vou orar e tal, depois que eu começo meu dia. E aí eu estava lendo a Bíblia, e tem um texto que eu já li ele várias vezes, não é a primeira vez que Deus me confronta, não. Toda vez que Deus me confronta, eu conserto. Aí eu esqueço de novo, daí a pouco eu volto para aquele. E Deus estava me falando o seguinte: olha, ouça teu pai e não abandone tua mãe na velhice. Está na Bíblia isso. E o que eu pensei na hora? Estou abandonando minha mãe de novo. Estou abandonando meu pai outra vez. Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus, pegar o telefone: mãe, como é que tá? Está precisando de alguma coisa? E a saúde? E o pai? Mudou outra vez? Como é que é? E não sei o que, tudo de novo. Aí eu vou, aí eles me ligam e tal, a gente conversa, aí eu esqueço de novo. Aí quando eu chego naquele texto, Deus me confronta mais uma vez, aí eu tenho que fazer tudo de novo. Não é falta de amor. É porque eu estou tão focado numa coisa que eu desligo do outro. Eu acho que eu sou TDA. Deve ser isso. E aí, é para isso que a palavra serve, para te santificar. Você está lendo ali a palavra, e quando chega num ponto que você não está bem, dói a ferida, né? Você fica incomodado, e aí Deus te reconduz de novo. Agora, se eu nunca ler a palavra, meu pai e minha mãe vai morrer lá, e eu nem vou ficar sabendo.
Você pode ter certeza. E tomara que eles não escutem essa palavra, que eu amo muito eles, faço qualquer coisa por eles que for necessário, mas assim, assim, no dia a dia, às vezes a gente se descuida, né? E aí a palavra vem para nos santificar. Isso se aplica a qualquer área da sua vida. Se você estiver tendo a prática de um pecado, quando você estiver lendo a Bíblia, você pode ter certeza, o versículo que você vai ler naquele dia, pode ser qualquer lugar da Bíblia, mas vai bater em cima do seu problema. E você vai ficar com vergonha, você vai pedir perdão, você vai pedir misericórdia. E aí, o líder que não lê a Bíblia, ele corre um sério risco de andar cheio de pecado. Porque a única coisa que revela o seu pecado é a palavra. É a palavra. Vocês entenderam isso? Então a santificação vem por meio da palavra. Outra coisa, a nona atitude, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Contagiar nossas ovelhas com a paixão pelas almas é outra coisa. Jesus era um evangelista nato, não fazia acepção de pessoas, pobres, ricos, intelectuais, todos eram abrangidos pelo amor de Jesus. Exemplo, a mulher samaritana, Nicodemos, o fariseu, Zaqueu, o cobrador de impostos, todos esses aqui mostram perfis diferentes, perfis sociais diferentes de pessoas que Jesus alcançou, né? Você vai ver, por exemplo, a mulher samaritana. Era uma mulher moralmente depreciada, era uma mulher pobre, e Jesus passou ali uma parte do dia conversando com ela. Você vai ver Nicodemos, era um cara rico, intelectual, né, da alta sociedade, Jesus deu atenção a ele. Zaqueu, rico, Jesus deu atenção a ele também. Então assim, o ministério da gente, ele não tem um perfil, ele não tem um perfil social. Tem gente que fala, essa igreja é a igreja de rico. Eu recebo, em nome de Jesus, porque todos vão ficar ricos, em nome de Jesus. Receba isso na sua vida. Mas ela não é uma igreja para ricos, ela é uma igreja para vidas, qualquer uma, de rico, de pobre. Você pode ver aí, chega um bêbado e a gente deixa ele entrar. Às vezes ele até canta, pula e dança. Não é isso? Quem anda comigo sabe. Pode até alguém falar alguma coisa, porque as pessoas falam bem e mal da gente, independente de quem a gente é. Mas até hoje, nunca me afastei de pessoas bêbadas, de pessoas loucas, de pessoas sujas, fedorentas. Não é só aqui em Viçosa não, em qualquer lugar, lá em Juiz de Fora, lá em Salvador, em qualquer lugar que eu vou, essas pessoas me perseguem. Você pensa que não tem um bêbado que frequenta a nossa igreja lá em Juiz de Fora? Um cara que apanhou da polícia semana passada, está com a cara toda machucada, que saiu do centro de recuperação, doidão. Eles me encontram, sempre me encontram. Um dia eu estava indo, antes do primeiro culto, parei no sinal e um cara chegou e me pediu uma moedinha. Aí eu dei uma moedinha, porque a Bíblia fala para a gente dar, e dei um panfleto e falei assim, olha, eu gostaria muito, muito de te ver na nossa reunião hoje, que vai ser a primeira reunião. Aí eu saí subindo a rua assim, e aí encontrei uma mulher que estava saindo de uma clínica, uma mulher madame, sabe, toda bem vestida, e eu dei para ela o convite. Aí ela leu assim, obrigado e tal, e foi andando. Eu fui andando na frente dela. Aí lá na esquina tinha um cara caído no chão, deitado, todo sujo. Eu parei, acordei ele, conversei com ele e dei o panfleto. Aí a mulher passou por mim. Aí depois eu fiquei pensando, né? Essa mulher, o que essa mulher pensou? Ué, ele está chamando todo mundo para ir nessa reunião? Eu não vou nessa reunião. Pode ser que ela pensou isso. Mas o cara que estava caído, para Deus tem o mesmo valor dessa mulher madame que saiu da clínica. Então não existe isso. Mas a gente tem que mostrar, queridos, o valor que essas pessoas têm. E a gente tem que contagiar as pessoas para conquistar almas como Jesus fazia. Jesus foi enviado ao mundo cheio de amor, paixão, pronto para pregar
para pagar qualquer preço para ganhar alguém. Leve seu discípulo para ver você comunicando o amor de Deus pelas almas perdidas. Então faça isso. Se você tiver a oportunidade de falar de Jesus para alguém, deixe que, se for possível, que o seu discípulo veja. Se não for possível, pelo menos conte para ele como foi sua experiência, porque isso vai trazendo crescimento na vida dele. Outra coisa, décima atitude, versículo 19. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Entrar em crise e se santificar para que as ovelhas sejam santificadas. Isso não parece meio esquisito? Só podemos transferir aquilo que estivermos praticando. Você não pode produzir no seu discípulo o que você ainda não é na prática. Seja modelo para as suas ovelhas, orando, jejuando, meditando na palavra e etc. É interessante que, quando você lê esse texto aqui, Jesus falando de a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Duas coisas vêm à nossa mente. Uma delas é o seguinte: Jesus não precisa de se santificar nunca, porque Ele é Deus e porque Ele é santo. Ele não tinha pecado. Uma pessoa que não tem pecado não precisa se santificar, porque Ele já é santo. Você entende? Então Jesus necessariamente não precisava jejuar, não precisava de orar, não precisava de nada daquilo que Ele fazia. Ele já era santo. Só que tem uma coisa, Ele fazia isso, você pode ver, olha só como é que o texto diz: e a favor deles eu me santifico. Ele fazia isso a favor dos discípulos. Era a favor deles que Ele fazia isso, porque Ele sabia que não existe ensino, transmissão de conhecimento sem prática. Não existe. Imagina se eu falasse para você orar sem eu ter nenhuma experiência com oração. Quem ia orar? Quem ia orar? Mas eu posso chamar você para orar porque eu tenho uma caminhada com Deus de oração. Não me sinto melhor do que vocês. Eu sei que aqui na igreja tem uma pessoa que ora mais do que eu, que é o Dorival. Deve ter outras, mas o Dorival eu sei que ora. Dorival, ele ora mais do que come. É claro que quando ele come mais do que ora. Não é, Dorival? Mas quando ele ora mais do que come. Deve ter outras pessoas que oram muito. Mas entenda, por exemplo, eu admito, sem dificuldade nenhuma, que o Toninho, pai da Carol, lê muito mais do que eu. Tem uma bagagem bíblica, uma bagagem de leitura impressionante. Impressionante, eu admito isso. Tem pastor que morre de medo de gente assim, né? Não, o cara sabe demais, ele vai dividir a igreja. Eu não, eu gosto. Só que é o seguinte, eu posso mandar você ler porque eu leio demais também. Ele pode ler muito mais do que eu, mas eu leio muito. Eu busco muito, eu aprendo o tempo inteiro. E eu não leio só a Bíblia, não. Eu leio muito a Bíblia, mas eu leio de catálogo de telefone a qualquer outra coisa que você possa imaginar. Eu leio tudo que é material que chega na minha mão, leio material de administração, leio Isto É, leio por alto assim alguma coisa que eu acho que tem valor, alguma coisa que não tem eu jogo fora também, leio no banheiro, leio no carro, leio no sinal de trânsito, leio até as placas assim eu fico lendo. Por quê? Porque se a gente não aprender, a gente não tem o que ensinar. Você entende? A cabeça da gente vai se desenvolvendo com a leitura. Você vai aprendendo o tempo todo. Dorival está sofrendo comigo, né, Dorival? Mas vai virar uma potência, você vai ver. Em nome de Jesus. E aí Jesus fala assim, olha, e a favor deles eu me santifico. Eu me santifico. Quando a gente coloca aqui a oração, o relógio da oração, na maioria das vezes eu venho aqui 4 horas da manhã. Essa vez agora a Sandra e o João vieram também, não sei quem, teve uma outra pessoa que veio também 4 horas da manhã. Mas eu venho às 4 horas da manhã por 2 razões. Uma, porque é um horário mais difícil para a maioria das pessoas.
E outra, porque eu gosto muito da ideia de oferecer a Deus o primeiro, sabe? A primeira parte da manhã, assim, aquela parte que o sono fica mais gostoso, é a hora que eu levanto, não importa se eu dormir meia-noite, 1h da manhã, eu ponho um relógio para despertar lá no quarto e programo o telefone para me acordar de madrugada, o telefone fixo, e eu deixo ele lá embaixo no escritório. Aí o meu relógio desperta e eu dou aquela mexidinha na cama, daí uns 2 minutinhos o telefone lá embaixo começa a tocar. E faz aquela barulhada e eu desço correndo a escada, tropeçando e tal. E quando eu volto, eu já volto acordado. E eu chego aqui para orar. E por que eu faço isso? Tem vezes aí na oração que se eu nem vier aqui, nem precisa, porque muita gente veio orar. Mas eu faço isso primeiro que eu preciso. E segundo, que eu sei que se eu parar de orar, como pastor dessa igreja, é só uma questão de tempo. E a igreja vai parar de orar também. Com toda certeza. Porque, normalmente, em todos os casos que já foi estudado até hoje, a igreja tem muito a ver com o perfil do pastor. Se o pastor não é de oração, a igreja também não é. Se o pastor não gosta de ler, a igreja também não gosta de ler. E aí vai. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. E aí, queridos, no versículo 19, ele fala, e a favor deles eu me santifico. E a proposta aqui é entrar em crise e se santificar para que as ovelhas sejam santificadas. É um preço que a gente tem que pagar pelas vidas. Ah, mas quando eu entrei nesse negócio de liderança, eu não sabia disso não. Mas é assim mesmo, Jesus vai revelando aos poucos. Aos poucos, né, Mauri? É aos poucos. E também não tem volta não. Não dá para voltar não. Quando a gente estuda o livro de Marcos, a gente vê um gráfico, mais ou menos, quando você vai lendo, mais ou menos uma montanha assim, ó. Imagina uma montanha assim, ó. E Jesus chama os discípulos aqui no pé dessa montanha, e eles não percebem que atrás da colina tem uma cruz. Porque daqui de baixo o ângulo não permite você ver a cruz. Mas à medida que você vai subindo, quando você chega, quando ele está voltando para Jerusalém, ele fala da cruz. E aí não dá para voltar atrás mais. E é mais ou menos isso a liderança. Você vai se envolvendo, você vai mergulhando, você vai gostando, você vai sendo abençoado, vai tendo prazer em ver o que Deus vai fazendo. Só que quanto mais você desfruta da bondade de Deus, mais você descobre a responsabilidade da sua liderança e do seu ministério. Então, é isso. Versículo 20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha só, versículo 20, espírito de fé. Jesus tinha um espírito de fé tão grande, que já estava orando pelas almas que os discípulos deles iriam ganhar. E em tudo devemos ter espírito de fé, orar com fé pelas almas que nossas ovelhas irão ganhar. Você não crê, talvez você olhe para alguém que você está discipulando hoje, ou para alguém que está na sua célula, você está contando os dias que essa pessoa vai ficar na célula com você. Ah, isso aí não vai para frente não. Esse aí, não acredito que ele vai dar fruto não. Às vezes você está pensando nisso. Tem gente que dá para a gente pensar isso dela. Só que a atitude que Jesus tinha era o seguinte: Senhor, não oro só por esse, mas por todos, né? Versículo 20, cadê? Mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus começa a dar um foco no discípulo do discípulo. É eu começar a orar agora: Senhor, olha para todas aquelas pessoas que estão ligadas por vínculo familiar, vínculo de amizade, que estão ligadas ao Reinaldo, porque eles vão crer, e eles não apenas serão discípulos, mas serão líderes, serão pastores, serão líderes de multidões. Já imaginou você começar a orar pelo discípulo do discípulo, ou o discípulo do discípulo do discípulo? Tudo isso é aplicar fé, querido. Sabe por quê? Porque a gente lança semente, a gente rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus vai honrar a sua fé. Ele vai honrar a sua fé. E você vai ver que é possível. É possível que uma pessoa que não se mantém de pé, hoje sozinha, amanhã sustente
centenas ou milhares de pessoas debaixo da liderança dela. Isso é possível. A história está cheia de exemplos assim. Tem um cara chamado Robert Evans, que foi um grande pregador no país de Gales. Esse cara era mais bêbado do que o Raimundo, que vem aqui na igreja de vez em quando. Aquele que fala assim, ô pastor, né? Sumiu não, ele estava aí esses dias, estava tomando uma pinga ali, com tira-gosto, domingo de manhã. Diz ele que ia vir na igreja à noite, não sei se veio, você viu não, não? Estava tomando uma pinguinha com tira-gosto. E aí, o cara chega aqui bêbado, dá glória a Deus, não sei o que e tal, você não acredita nele. Sabe, o Robert Evans, ele vivia caído, sujo, fazia xixi na roupa, ninguém dava nada por ele. Esse cara se converteu, foi para a oração, ficou cheio do Espírito Santo. Ele pregava para cerca de 15 mil pessoas, sem microfone, e se eu não me engano, o Abraham Lincoln, se eu não me engano foi ele disse que era possível escutar a voz do Robert Evans à distância de 1,5 km e entender tudo que ele falava. O cara cheio do Espírito Santo, pregando para 15 mil pessoas, um cara bêbado que ninguém dava nada por ele. Então, querido, a gente pode aplicar fé, a gente pode ter esse espírito de fé, porque quem vai fazer a obra é Deus. E a hora que Deus encontrar líderes cheios de fé, que crê no poder do nome de Jesus, que crê no sangue de Jesus, que crê na ação do Espírito Santo, você vai ver ateus se convertendo, você vai ver espíritas se convertendo, você vai ver idólatras se convertendo, você vai ver gente de todo tipo se rendendo aos pés de Jesus e sendo tão crentes quanto você, ou até mais. Pode crer nisso. E por último, a 12ª atitude, lá em 1 Tessalonicenses, abra comigo, para a gente finalizar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 a 9, diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Esse é um desafio. Oferecer não só o Evangelho, mas oferecer a própria vida. É o desafio do pastor e é o desafio do crente. Às vezes você vai cuidar de alguém que não será grato a você. Alguém que não reconhecerá o seu amor. Talvez você vai deixar de dormir um pouco mais naquela noite, ou vai ter que acordar um pouco mais cedo naquele dia, ou vai ter que fazer um esforço de pegar o seu carro, a sua gasolina, e ir até alguma pessoa, e ela não vai reconhecer. Eu lembro que o Robson visitava um pessoal lá no Escorpião, né, de bicicleta, subia. Eu mesmo já fui lá muitas vezes. Uma vez eu fui lá desarmar um homem que estava armado querendo atirar na Patrícia. E eu saí daqui, peguei o carro a 1000 por hora, passei aqui na República dos Garbosos, perto do prédio onde o Robson mora ali. Peguei o Neto, que era uma pessoa da igreja há muito tempo atrás. Peguei o carro e saí a 1000 por hora aqui. Aí a polícia já estava indo. Eu passei pela polícia ali na Jacó Lopes de Castro, passei a 1000. E a polícia veio atrás de mim.
Cheguei lá, entrei na casa com medo, porque a família da Patrícia, ninguém era crente. Hoje todos são crentes, ninguém era crente. E eu pensei, se ele mata essa menina aí, eu estou encrencado, como é que eu vou explicar isso para o pai dela? E ela estava lá discipulando a família, e o cara puxa a arma, estava bêbado, falando que ia matar e não sei o quê. Aí eu chego lá, nem lembro o nome do rapaz, cheguei lá e tal, entrei, fui batendo papo com ele e tomei a arma dele. Aí quando a polícia chegou, eu estava com a arma na mão. Aí eu expliquei, eu não conhecia o policial, não, eu sou pastor, eu vim aqui só para apaziguar a situação e tal, entreguei a arma e ficou tudo bem, nós não registramos queixa contra ele, e ele recebeu o cuidado que precisava, e ela também. Mas sabe de uma coisa, que às vezes a gente coloca a vida da gente em risco, igual aquela vez que a gente subiu o morro aqui, e tinham várias pessoas armadas, colocando revólver na cara da gente, falando que ia matar, e a gente nem sabe se vai voltar para casa algumas vezes. Mas aí, esse aqui é o exemplo do apóstolo Paulo, dizendo que a custo da própria vida, algumas vezes, a gente leva o evangelho. Às vezes, noite sem dormir, deixa para comer mais tarde. Isso aqui é de alguém que está mais envolvido. Mas num nível menor, todos vocês vão sentir isso na pele. Algum dia que você vai querer almoçar e de repente você vai perder o horário do almoço porque você estava acompanhando a pessoa. Ai meu Deus, eu não sabia que eu ia perder o almoço algum dia por causa de alguém que eu nem conheço. Mas o amor que Deus vai colocando no coração da gente é tão grande que você acaba fazendo isso. Você acaba fazendo isso. Então queridos, é um desafio que a gente tem com o evangelho que a gente prega no dia a dia. Essas são algumas das atitudes que eu queria mostrar para você, que a gente consegue perceber em Jesus, no apóstolo Paulo e em muitos crentes que têm dado a sua vida, que têm gastado o seu tempo para servir o Senhor. Eu sei que desse povo que nós temos aqui, Deus vai levantar homens e mulheres com muitos e muitos frutos, por causa desse amor, por causa dessa fé que está sendo aplicada no dia a dia. Amém?